Pessoal, vamos lá? Mais um vídeo da série Vídeos Curtos, né? Em setups em vídeos curtos. Vamos falar de HIL3. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e entrar no Telegram, logo abaixo aí, onde a gente compartilha os estudos diariamente. L3 seria uma bandeira, vamos treinar aqui a contagem, porque já tem os vídeos anteriores eu explicando o que é L1, H1, L2, H2, já tenho vídeos mais complexos para trás que explica tudo e de forma mais detalhada, só que muita gente fala que quer uns vídeos curtos para, né, não virar uma salada de fruta na cabeça na hora de fazer uma contagem. Pega aqui, ó, eu tenho um grande impulso de queda aqui, o mercado caiu forte, acionou uma L1, uma H1, uma L2, eu estou dentro do mesmo contexto de bandeira, uma H2 e eu fui acionado de forma nominal uma L3. E na média móvel, olha que setup espetacular, ó. Esse setup aqui, ó, nós pegamos essa venda aqui, além, já tinha vendido aqui, nós já tínhamos vendido aqui na sala, tá no YouTube até, né? Essa venda, esse aqui já foi na sala que nós pegamos. Aqui eu tive uma L3, certo? Tive uma L3 aqui, bandeira em forma de L3. Uma das variantes, só aqui eu vou ter vários exemplos para vocês de L3. Se está caindo, eu quero L3 para me vender. Ou se falhar L3, uma H3 ou H4 para me comprar. Concordam? Então, estamos pensando na venda, tá? Então é L. Outras variantes, ó. Uma puxada para cima, o mercado caiu. Segunda puxada para cima, aqui mais ou menos, o mercado caiu. Terceira puxada. Quando eu estou na forma horizontal, esse aqui é um triângulo. Então, por natureza, se você tiver três puxadas, talvez foi a primeira foi essa vermelhinha, a segunda foi aqui, a terceira foi aqui ou aqui, é uma variante. Então, por isso que aqui foi, por natureza, é uma L3, certo? Na média móvel, é fatal. A análise técnica clássica chama isso aqui de power breakout, né? Eles têm um forte movimento, o mercado se lateraliza esperando a média chegar, aí na média móvel, na hora que dá a barra de sinal, eles entram vendido, tá? Mas para nós, a gente, só que eles vendem onde? Onde? Eles esperam, tipo, romper, corrigir por baixo para vender aqui. Nós não, a gente se antecipa. A finalidade de fazer a contagem, nós já entramos na L3, nós entramos antes deles, ó. Enquanto eles vão esperar romper, corrigir aqui para entrar vendido aqui, nós já estamos vendidos aqui, ó. Certo? Por isso a contagem. Dentro aqui também, ó, eu já vou dar outro exemplo de uma, seria como se fosse uma L3 sintética, no tempo gráfico menor foi, ó. O mercado subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Eu tenho uma cunha aqui dentro, uma cunha alinhada, no caso, com esse triângulo aqui, ó. Também, gente, aqui nós tivemos os 5 motivos para vender. Aí, olha que legal, o mercado caiu. Agora vamos achar outras L3 e suas variações. Me ajudem, por favor, se alguém já enxergar alguma. A gente, é H3 e L3 que a gente quer, tá? E já foi gravado outro vídeo sobre H2 e L2, igual aqui é H2. Uma aqui, duas puxadas. Não, ali ficou bagunçado. Ó, aqui eu tenho uma cunha, nada mais do que dentro de um contexto maior, eu também fazer a contagem e considerar uma L3, ó. Dentro desse contexto da cunha, uma puxada. Aqui, ó, eu acho que poderia contar até duas, o mercado deve ter contado duas, ou contou quatro, ó, aqui, contou três, né, até aqui. Só que alguém até me perguntou, Leandro, a 26 não era uma venda de cunha? Para mim até era, poderia ser, é uma cunha. O problema é que, olha aqui, tá pertinho da média móvel, tá pertinho no canal da linha de tendência. Então, essa aqui eu não vendi. Eu vou falar para vocês que eu fiquei tentado a vender pelo contexto. Falei, isso aqui vai fazer topo duplo, pode cair, mas eu resisti, sentei o dedo em cima do mouse e acabei comprando aqui, ó. Me dei melhor. Comprei aqui, deu um scalp, comprei aqui, deu outro scalp. Mas vamos lá, cunha, que é uma variante de L3, né? Pode ter até quatro puxadas. Aqui, ó. Seria como se fosse uma L3 então. Você conta L1 aqui, L2 aqui, ou L3, né? Tem gente que vai contar L3 aqui nessas duas, porque nós estamos contando é movimento.
Topo triplo, ó. Aqui teve um topo triplo, ó. Depois de formado ficou mais fácil identificar. Então aqui nós não, né, não poderíamos hesitar em vender. Aqui quem estava na sala, estava comigo, ó, vendeu por quê? Não tinha como hesitar, porque aí já tinha uma cunha mais bem desenhada. Essa aqui ficou fazendo parte dessa, ó. Se você olhar no contexto, num tempo gráfico maior, isso aqui ficou um movimento só. Aí nós tivemos um movimento, dois e três, tá? Desculpa se ficou um pouco complexo, mas mercado desenhado, como fala, nem tudo é perfeito, né? Hoje cedo a gente estava estudando diretrizes de trading, o mercado você tem que enxergar ele como uma névoa cinzenta, né? Então, por natureza, se você tem três puxadas, aqui é uma L3, tá? Em forma de cunha, topo em forma de cunha. É... Ô, Leandro, Sim, Jonathan, tá certo, é a mesma coisa aqui, ó. Mesma leitura que o Jonathan fez aqui, mesma coisa, ó. Uma puxada, duas, três, acaba aqui, ó, L1, L2, L3. Lembrando que são largas, né? Mas pode ser curta também. Oi, Eduardo? isso, Eduardo. Olha só, e se o cara considerasse aqui ó, essa primeira puxada ali da barra 7 uma puxada, da 11 até a 16 ali, duas, aquela 23 ela seria um topinho duplo e também uma terceira puxada? A 23, É. cara, eu considerei como um topo duplo. Eu cheguei a vender essa Não, 23. mas eu digo digamos, se eu considerasse uma wedge também, essa primeira puxada de baixo da 7 aqui, ó, a primeira, depois da 11 até lá em cima a segunda. Sabe uma que eu vendi? Olha isso aqui não é uma L3? L1, L2, L3, eu vendi isso aqui, ó. É, Só também. que isso aqui, o mercado já estava. Só que assim, eu tinha comprado aqui, tinha comprado aqui, beleza. Aqui eu carreguei um para swing e aqui eu adicionei e fiz scalp nos dois, deu certo. Aí eu sempre deixo um contratinho, pelo menos, né, na compra. Chegou aqui, eu reverti esse contratinho, mas assim, aí entrei com a minha mão normal de novo na venda, porque era uma cunha. Só que quando falha uma L3, o Brooks dá duas opções. No curso grande, eu já mostrei aqui o slide lá que ele mostra, ou você vai estopar aqui em cima, ou você pode até reverter. Eu prefiro reverter. Quem reverteu aqui demorou um pouquinho, mas recuperou o loss dessa venda. Vendeu aqui, porque o que que aconteceu aqui, gente? Aqui é um padrão de candlestick, é o tal da estrela cadente. E todos os padrões de candlestick, estrela cadente, Harami, que é a mulher grávida, estrela da tarde, estrela da manhã, Marobozu, nuvem negra, eu falo isso porque eu tenho essas coisas desenhadas aqui na minha parede, da época que eu estudava análise técnica clássica. Engolfo, tudo esses padrões, quando falham, quando eles acontecem fora de contexto e falham, a galera tá armadilhada, porque é isso que eles olham, né? Os traders em geral por aí que não seguem price action. Se um padrão desse falha, o Brooks fala para você reverter, que você vai conseguir pelo menos um scalp para cima. No caso aqui, não foi de primeira, demorou um pouco mais, mas foi. Então, por isso, gente, que eu não hesito em reverter algumas situações. Eu não estou falando para dobrar a mão, mas pelo menos você reverte, você recupera o teu loss. É uma jogada a se fazer. Quando você entrou na primeira e não está alavancado, você pode dobrar, ué. Aí sim, porque você está entrando ainda dentro do seu normal sem alavancagem. Agora, se você já entrou pesadinho, entrou na mão normal, eu opero com três contratos, entrei com dois ou com três, você reverte só com três, tá? Se você não está consistente, é um contratinho só, então você vendeu um aqui, você compra com um. E seja feliz, pelo menos para recuperar. Recuperar já tá bom. Porque, no meu ponto de vista, esse trade não era ruim. Eu estava alto aqui, falha desse rompimento, em até duas vezes falhou. Era um bom trade, o mercado não estava tão forte, né? Mas acaba que, se você olhar agora com o gráfico parado, às vezes está na hora do momento também, ó, foi forte isso aqui, foi rompimento, foi correção. E aqui, só que o mercado ele acabou ele fez um por um, ó, né? E já deu uma boa barra. Vamos lá, vamos achar mais exemplos de H2 e H3, para não perder o propósito da aula. Aqui, ó. Eu tenho aqui. Eu tenho um impulso, aí eu tenho H1, L1, H2, não, aí é L2. Mas se eu vou ter que olhar por puxada, né? Uma puxada, corrigiu, segunda puxada, corrigiu, terceira puxada. Aí acionou a venda aqui, ó.
Então, por natureza, eu tenho uma bandeira de baixa em forma de cunha. É o que eu chamo de bandeira de baixa em forma de cunha ou de L3. Ó. Aí deve ser 50% também. Aí tem outras situações, ó, 50%, tem né, outras situações aí. Mas dentro do que eu quero mostrar para vocês é ó, 3 puxadas, padrões de 3 puxadas, padrões de H3 e L3. Nisso aqui que o Jonathan desenhou, ó, você tem uma cunha que H1, H2, H3, né? É a cunha, tem computador que está fazendo a contagem em tempo gráfico maior. E faz a entrada, ó. Aqui você tem até H4, ó. E você não foi estopado, ó. Se você entrou aqui. Aqui você poderia, às vezes, até adicionar o stopinho curto. Aí sim, o stop estaria aqui logo abaixo. Porque aí você já tem um fundo duplo aqui, você tem que estopar logo abaixo. Porque se o mercado viesse abaixo aqui, poderia acelerar. Aí, você, ó, todo jeito você saiu ganhando. Você pegaria a queda. Para quem segura, né? Para quem quem tenta fazer levar para um swing, levar para 2 para 1 no mínimo. Deixa eu ver se eu acho mais exemplo de H3 ou L3. Eu queria em bandeira, gente, em bandeira, que quando acontece a falha no fundo, ó, nós pegamos esse trade aqui, ó, desde o fundo, ó, nessa subida aqui, ó. Como é que fizemos a contagem? O mercado caiu, H1, L1, mercado subiu, L2, ou é H2 aqui, ou por ser uma puxada, duas puxadas, três puxadas, H3, ó, por natureza. Um fundo triplo, por natureza, é uma H3. Ó. Fora que tem aquele padrão que eu acho que eu vou ensinar no próximo vídeo, fundo duplo, correção profunda, que é o ombro, cabeça a ombro. Você vai olhar num tempo gráfico menor, é um ombro, cabeça a ombro. Aqui gerou uma compra, que legal, o mercado foi. E nisso, gente, o que enriquece é assim, a gente que já estudou bastante ao Brooks, o pessoal que já leu, já estudou, sabe que quando você tem aqui uma lateralidade estreita, um arame farpado, e quando você atravessa tudo numa perna só, são grandes as chances de uma reversão, é escrito desse jeito no livro. Então, ou seja, entramos aqui e aqui deu para entrar com mais ainda, porque aí foi rompimento, correção, deu oportunidade de comprar mais ainda, certo? Então, H3 aqui de que falhou no fundo, ó. Falha de L2, se eu fosse contar, mas já expliquei no vídeo anterior, L1, H1, H2 sintética, o L2 aqui, falhou a L2, o mercado vai fazer duas pernas para cima. Falha de L2 no fundo, ó. Falha de L2 no fundo, duas pernas para cima. Deixa eu ver se eu acho agora uma tendência. Aqui, ó. Olha para vocês verem como que acontece com frequência, gente. Vale a pena estudar, olhar, calcular, contar. Calcular não, eu odeio calcular, não gosto de calcular sem calculadora. Não sei nem dividir 100 por 33 se não for na calculadora. Mas olha aqui que interessante a contagem, gente. Ó, impulso H1, L1, H2. Pronto, já falhou H2, o mercado já não foi. L2, H3, ó, falha de H3, falha de triângulo no topo. Lembrando que o triângulo não precisa ser isso aqui, ó. Basta ser horizontal, é triângulo. H3, L3, aí ó, mercado desabou, pelo menos assim temporariamente, tal, corrigiu. E olha que legal, outra informação, quando você tem uma lateralidade estreita, 50% é magneto. Olha aí, o mercado veio testar os 50% para cair de novo. Eu estou acabando dando outras informações e fugindo disso, né? Desculpa, mas não consigo não falar do que está vendo aqui. Então, falha de H3 no topo, L3, o mercado caiu, né? Então, se falhar essa bandeira, ele não consegue. É aquele princípio: tudo que o mercado tenta fazer duas vezes e não consegue, ele tentou retomar duas vezes, não conseguiu, ele vai fazer o oposto, né? Que é cair. Mesma coisa aqui, sim. L1, H1, L2 sintética, H2, aí vem L3, ó. Acaba sendo isso aqui um triângulo ou falha de H2 que seja, se você não fizer essa contagem. Mais uma aqui também, acho. Mais uma aqui, ué. O que foi acionado primeiro? Talvez L1, H1, L2, porque tentou cair, H2, L3, H3. Ou só H2 mesmo. H1, H2. Né? Fora o movimento principal aqui, e não pode esquecer, olha lá, para te ajudar, correção. As correções nas regiões de 50, 62 ou 75. Qualquer uma delas
Por isso que o Brooks fala que não interessa, dá para você ver no zoiômetro. Essa situação está acontecendo, você vai dar prioridade para quê? Para comprar. Aqui não me interessa se é 61,8. Por isso que tem aquela coisa que todo mundo fala, do André Machado perguntou para ele sobre Fibonacci e ele deu uma risadinha, falou que é coisa de criança. Eu não preciso olhar que é 61,8. É lógico, tem hora que bate, né? É exato. Beleza, até te dá um pouquinho mais de segurança, mas não é fundamental para entrar no trade. O que é fundamental? Eu tenho um impulso, eu tenho a tentativa do mercado, eu tenho a leitura que aqui eu teria duas pernas pela falha de H2 e ele já fez as duas pernas, aí eu vejo as tentativas e eu também tenho outra coisa, isso aqui é modo rompimento. Ó. Então, querendo ou não, ele vai tentar romper para um lado, se falhar, ele vai para o outro. Como todo triângulo, ele vai tentar romper para um lado, se não falhar, vai para o outro. Ele pode, aí quando se ele falha a segunda vez, vira falha da falha. Mas pode virar assunto para outro dia. Hoje eu queria só a contagem. Vamos lá, aqui outro exemplo de contagem. Impulso, aqui, eu contaria até aqui mesmo como um impulso. Aí eu tenho H1, L1, H2, H2. Aqui abaixo foi uma L2. O mercado caiu, mas ó, só que falhou aqui a projeção. Ó. Isso aqui. Aí virou bandeira final. Aqui já gerou uma compra. Olha lá, veio buscar os 50% aqui primeiro, mais ou menos. Olha lá. E depois, aí sim, se eu fizesse a contagem de novo, H1, L1, H2, L2, H3, ó. Ou falha de cunha, uma puxada, duas puxadas, três puxadas, tentou retomar a queda, não conseguiu, falha de cunha. Falha de cunha eu já ensinei vocês também, né? Vocês pegam esse topo, projetam com esse fundo, dá aqui, ó, deu aqui mais ou menos. Olha quantas informações. Eu até fugi do, né? Tô passando mais informações além do vídeo. Mas deu para entender, né, gente? H2, H3, triângulo eu dei exemplo, cunha eu dei exemplo. Deixa eu procurar mais algum exemplo aqui de bandeira mesmo, né? Bandeira em forma de cunha. Eu quero achar uma bandeira, que seja uma correção, um dia de tendência. Aqui, que ela estava sofrendo para achar uma L2, essa aqui que eu queria achar, ó. Mas deixa para outro vídeo. É que você tem uma tendência muito forte, TBTL, muitas vezes vai dar também a... Ó, triângulo aqui, ó, mais um triângulo. Vamos contar ele aqui, que é uma L3, ó. H1, L1, H2, L2, H3, L3, ó. Acionou L3, já aqui não estopou, L3 ou aqui, L3, olha lá, o mercado caiu. E tem outras coisas envolvidas, né, gente? Ó, você traçou uma linha aqui, que é o canal de técnica clássica, observa. Quem quer mais segurança vai entrar na segunda entrada, no rompimento e correção. Ó. Rompeu, testou por baixo, aqui gerou uma venda de novo. Ó. Por que o mercado desabou? Tem gente que fala, houve notícia. Não, não houve notícia, não. É fim climático de um movimento. Aqui, ó, mais de 10 barras, a maior barra de todas, é o que chamamos de barra presente. Aqui gera até um trade de contra-tendência, né? Você poderia até arriscar uma compra aqui. Lógico, aí você vê que não foi, ó. Aí sai no 0 a 0 e volta para venda aqui, ó, na bandeira que eu já fiz a contagem, tá? Só fiquem espertos, porque querendo ou não, ó, a tendência é forte de baixa. Quando for fazer um trade de contra-tendência, fica esperto, já estopa no 0 a 0 se você vê que não foi, tá? Porque não está aparecendo comprador. O comprador não quer esse preço, ele quer um preço mais baixo para entrar. O comprador só foi entrar depois aqui, ó, depois dessa segunda barra climática. Ou até terceira, né? Que foi a primeira, que é a segunda, que é o terceiro movimento climático de toda a queda. Aí aqui sim, os compradores apareceram lá e deram as caras. Aqui deu um endless pullback. Eu tenho um vídeo gravado sobre endless pullback. O mercado veio, ela tentou corrigir, romper para baixo, retomar a queda, não conseguiu, faz um bom movimento para cima. A bandeira, deixa eu ver se eu acho mais. Aqui, ó. Aqui eu vou ter. Bandeira de baixo em forma de L3 ou de cunha. Forte queda, sei lá, talvez eu devesse começar a contar a partir daqui. H1, L1, H2, L2, H3, L3, ó. Uma cunha, uma puxada, ó, mais destacado, duas puxadas, bem destacado, três puxadas, até quatro, né? Ou uma puxada, porque teve um impulso, eu poderia zerar essa contagem. Então, vamos lá. Primeira puxada, correção, segunda puxada, tentativa de retomada, né? Ah, não, desculpa, se eu estou subindo, correção.
terceira puxada. O mercado não está conseguindo subir, tá? Não está conseguindo subir. Eu tenho aqui uma L3, se eu for considerar esse movimento como principal. Retomada L3, olha lá, o mercado cai. E mesmo exemplo que dei agora há pouco, olha lá, ó, rompeu, corrigiu, aí já deu venda aqui, ó, mais segura, o mercado voltou a cair. Ficou claro? Alguém quer enriquecer com alguma coisa? Ou tirar dúvida? Então, beleza. Agradeço a todos. Deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e entre no nosso Telegram logo abaixo.